E aí, pessoal, meu nome é Alexandre e eu sou o técnico da Cable Informática. A Cable Informática é uma assistência técnica de informática localizada no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. Hoje a gente recebeu um notebook Dell G3, que é já considerado gamer, né? Um notebook gamer, gamer de verdade. Não aqueles notebooks que tem uma GPUzinha e o pessoal fala que é gamer. Esse é gamer de verdade. O que acontece? Pelo que a cliente falou, esse notebook veio de fábrica com Windows 10 e depois teve a atualização para o Windows 11 e ela atualizou. Depois da atualização, ela notou que o Windows ele ficou mais lento, as pastas ficaram... você abre uma pasta, demorava para abrir, demorava para iniciar o sistema e... Enfim, parecia até que ficou com um SSD ruim. E esse notebook já tem um SSD NVMe que é muito rápido, um SSD rápido. Então não era para acontecer isso. E uma outra coisa também que ela comentou é que o notebook parece que dispara ventoinha demais. Isso é um sintoma de que está esquentando, né? Ele percebe, nota que o processador está quente, dispara a ventoinha para manter a temperatura. Então, disparar a ventoinha com muita frequência e por nada, como ela falou, abre um navegador, abre uma pasta, abre qualquer coisa, um vídeo no YouTube já dispara a ventoinha, é sinal de que tá esquentando além do que precisava. Então, ela trouxe aqui para a gente para formatar, para colocar o Windows 10 de novo e para resolver esse problema de aquecimento. Então, eu quis mostrar para vocês como que a gente aqui na Cable faz esse tipo de serviço. Eu vou passar agora para o notebook para a gente ver como é que ele está e seguir com os processos. Vamos lá. Aqui a gente já está com o notebook. Eu coloquei esse paninho porque aqui está o nome e informações pessoais do cliente. Eu não quero revelar isso. Então, olha lá. Desktop G3 3500, ele tem um i5 de 10ª geração H de alto desempenho, 8 GB de memória, já está com Windows 11. Como a gente sabe, uma coisa que a gente consegue descobrir quando o notebook é gamer é com a fonte. Olha o tamanho dessa fonte. Esse aqui é um gamer, um dos mais básicos, ele tem um Core i5 e a placa de vídeo é uma GTX 1650, que é a mais básica dos gamers. E ele já tem uma fonte de 180 watts. 180 watts, já é uma fonte forte. Diferente daqueles notebooks que vendem por aí falando que é gamer, que tem uma fonte de 90 watts ou 65 watts. Aquilo não é gamer, é um notebook de escritório com uma placa de vídeo dedicada. Esse aqui é gamer de verdade. Aqui eu já abri, deixa eu tirar isso daqui. Eu acho que já posso tirar esse paninho agora. Eu já abri aqui o AIDA 64 para a gente dar uma analisada nas temperaturas. Olha lá, 0 a 110 e ele está mantendo em 62, 59, 58, 67, sem fazer nada. Aqui é o uso do processador, tá 2%, 3% e a temperatura tá alta, não era para estar tão alta assim. Uma curiosidade sobre esses notebooks da Dell, essa versão Dell G3, é que ele já esquenta muito mesmo. Quando você compra novo de fábrica, ele esquenta muito rápido, é normal isso para ele. E não importa o que você faça de troca de pasta térmica ou limpeza, ele continua esquentando. Então, quanto a isso daqui que a gente está vendo, CPU throttling, que é basicamente o processador perdendo desempenho para não deixar esquentar mais, porque ele já atingiu o limite de temperatura, que é 100 graus. Quando ele atinge esse limite aqui nos 100 graus, em vez de continuar mantendo a potência, ele diminui a potência para manter a temperatura. E isso que se chama o CPU throttling. É o processador reduzindo para não colapsar com a temperatura. Isso não é muito bom deixar por muito tempo. Mas nesse modelo de notebook não tem muito o que fazer. Vamos aqui iniciar aqui um teste. Eu coloquei o teste para estressar só o processador. Sem estressar FPU, cache do processador, GPU ou a memória do sistema. Eu quero só... É um teste de estresse bem simples, bem básico. Um dos mais simples que tem aqui. A gente coloca para começar. Potência já vai para 100. Temperatura já pulou para 100 graus.
e começa a reduzir a potência para manter a temperatura. E é assim que ele não passa de 100 graus, que é o limite de temperatura desse processador. De novo, isso aqui é normal para esses computadores, esses computadores não, para essa versão de Dell, esse Dell G3. Ele esquenta mesmo, não tem muito que possa fazer. Mas a gente pode trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza, que já tem 1 ano esse notebook não, e talvez seja bom já fazer isso, uma manutenção preventiva e já tratar disso daí. Dá para ouvir a ventoinha? Não sei se vai dar para ouvir no vídeo, mas enfim. Bom, aqui já deu para ver que está esquentando, mas não dá para ter certeza se isso tá o normal mesmo ou não. Vamos ver aqui, ó, colocar cache, FPU e GPU para estressar de uma vez. A gente dá Start e vamos ver. 100 graus. Continua a mesma coisa. Throttling entre... Apesar que tá até variando mais aqui o throttling. Ah, não, subiu mais. 31%. Chegou no 31, 39. Tá. Só no CPU, estressando só a CPU, chegou no 25. Vamos ver, quando trocar a pasta térmica, o que vai resolver nisso daqui. Se vai melhorar alguma coisa. Isso aqui a gente já pode fechar, fechar, fechar. Informações do notebook. Aqui, ó, SSD. NVMe. SSD de 512 GB NVMe. Bom, agora o que a gente vai fazer é desligar esse computador e já partir para o nosso processo de formatação. Bom, pessoal, o primeiro passo da formatação é remover o SSD. Deixa eu primeiro colocar essa flanela aqui de microfibra para evitar riscos no notebook. Já que eu vou ter que colocar ele assim. Cópia de segurança. O que acontece? A gente não sabe quais são os arquivos que a pessoa tem, de repente alguma pasta escondida, de repente algum arquivo que a gente não passa ou tem algum problema, ou de repente um e-mail que está salvo e a gente não... Qualquer coisa, imprevistos, podem acontecer. Como a gente se resguarda deles? Com uma cópia de segurança. O que é essa cópia de segurança? Ela é um clone. A gente não vai pegar os arquivos, salvar num pendrive e depois copiar do pendrive de volta para o computador. Não, a gente vai fazer um clone do SSD que tem nesse computador. Clonando o SSD, a gente consegue até restaurar o sistema como era antes, voltar, desfazer o serviço. Então, o clone é uma coisa importante e é isso que a gente vai fazer agora. Tirar esses parafusos. Uma curiosidade também é que, por exemplo, aqui agora as ventoinhas ainda estão trabalhando. Esse notebook ele ainda está com as ventoinhas trabalhando. Então, quando for desmontar um notebook, é muito importante desconectar a bateria. Tira essa tampa e desconecta a bateria. Não deixa a bateria conectada e mexa na eletrônica, porque pode acontecer um acidente. O que é um acidente? Basicamente, você tirar, por exemplo, você vai tirar o SSD e ele ainda está energizado. Aí você queima o SSD ou queima a placa-mãe, porque você desconectou enquanto ainda estava energizado. Notebook novo, quando nunca foi aberto, é até um pouco mais difícil de abrir. Deixa eu pegar aqui a espátula. Nesses notebooks é importante, qualquer notebook, é importante usar uma espátula de plástico, porque se usar uma espátula metálica, existe uma grande chance de o metal riscar, marcar o plástico. Agora, plástico com plástico, isso já não acontece. Ó, a espátula está toda marcada, mas os notebooks que ela abriu, não. Os notebooks que essa espátula abriu, não tem marcas. Vamos lá. Soltou. Bem preso aqui ainda.
aqui embaixo. Esse parafuso está totalmente solto, mas parece até que ainda está preso. Passar a espátula aqui de novo. Pronto. Aí a gente consegue abrir. Pronto, tudo intacto. Olha as ventoinhas girando. Notebook desligado e as ventoinhas estão lá girando. Os ventiladores estão lá. Não dá para segurar dessa forma, não dá para fazer nada dessa forma. Precisa desconectar a bateria. Para isso a gente vem aqui e desconecta. Pronto, desconectou a bateria, ventiladores pararam. Nunca mexa no notebook sem desconectar a bateria. Padrão, procedimento. Desconecta a bateria antes de tocar em qualquer coisa. Se a bateria for externa, tira a bateria. Se a bateria for interna, tira a tampa, desconecta a bateria. Padrão. Então vamos lá. O SSD está aqui. É um SSD pequeno. Não é um SSD grande. Ele suporta SSDs grandes. Eu tenho um SSD grande para mostrar. Esse aqui é um SSD NVMe do tamanho 22 por 80. Esse aqui deve ser 22 por 40. Ele é menor. Mas vocês podem ver que ó, aqui tem até um pininho que encaixa o SSD. Aqui, ó. Ele prende aqui. Dá o tamanho certinho. Então ele suporta SSDs de todos os tamanhos. Mas agora ele tem um SSD 22 por 40 ou 22 por 30. Eu não sei, não tenho certeza qual o tamanho dele. Eu chuto que seja um 22 por 40. Dissipador de calor, que é ótimo. Então, olha lá, ó. Um SSDzinho. É isso aqui que a gente vai clonar. Como que a gente clona? A gente coloca no computador. Vou pegar aqui o adaptador. Aqui. Um adaptador. Coloca aqui o SSD. E prende ele. Pronto. SSD já adaptado para colocar no PC Express da placa-mãe do computador. Assim eu consigo acessar ele mesmo sem ter uma entrada M2 no computador. Eu vou ligar isso aqui no meu computador de testes, onde eu também faço os clones, junto com esse HD aqui, que eu vou passar, clonar todas as informações desse SSD nesse HD. Eu vou já conectar lá, fazer todas as conexões, eu já volto com vocês, tá bom? Aqui nós já temos o SSD instalado na placa-mãe, tá lá. Dá pra ver, né? É bem difícil de ver, mas tá lá. Junto com o HD para poder aceitar o clone, mas antes disso, a gente roda um teste aqui. Nossa, que ficou horrível. Pera aí. Pronto. Aqui a gente roda um teste no SSD. Aqui a gente já vê que ele está com a situação perfeita. Deixa eu ver se consigo aproximar. A temperatura está 57 graus, mas isso não é um absurdo para esse SSD. A temperatura está boa. Performance 100%, saúde 97%, já tem um tempo de 118 dias ligados e 12 horas, vida útil de mais de 1000 dias. Em vida útil de gravação, eu não sei se essa informação está correta, 8.81 terabytes. Aqui a gente está rodando um testezinho de superfície. Nossa, ele é ruim de focar em tela, desculpa pessoal. Pronto. Um testezinho de superfície.
travar aqui o foco. Pronto. Nossa, isso vai ficar uma merda. Pronto. Fazer um teste de superfície, só para ter certeza que está tudo bem. Como é o SSD, isso é rápido. Geralmente em HD demora umas 2 ou 3 horas, depende da saúde do HD. Na verdade, dependendo da saúde do HD, ele pode demorar até dias, mas geralmente é 1 ou 2 horas termina. Isso aqui vai terminar em alguns minutos, não vai demorar muito, e em seguida a gente já vai pro clone. O clone, a gente usa aqui o Erase Disk Copy. Assim a gente consegue clonar o SSD, que é esse aqui, direto no HD, mantendo todas as informações. Tudo. Assim que terminar essa avaliação aqui, esse diagnóstico, eu já vou passar para o clone, vou deixar clonando, e em paralelo a isso, eu vou seguir para vocês para a gente baixar o Windows que vai nesse computador. É uma coisa importante, porque a Dell ela fornece um Windows próprio. Eu já vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, a Dell ela tem um aplicativo chamado Dell OS Recovery Tool. Com esse aplicativo, você vai informar o Service Tag do seu notebook ou computador e baixar o sistema direto da Dell, um sistema próprio do computador. O que acontece? A Dell ela tem umas ferramentas que ajudam a recuperar o sistema quando tem algum problema. Logo eu vou mostrar isso para vocês, mas por enquanto vamos focar aqui na ferramenta. Instalando o sistema através dessa ferramenta, utilizando o sistema dessa ferramenta, é a única forma de recuperar as partições de recuperação da própria Dell e os aplicativos que tem além do sistema da própria Dell. Para isso, a gente abre aqui o navegador e pesquisa Dell OS Recovery Tool. Aqui a gente já entra. Deixa eu ver, ó, imagem, como fazer download e usar imagem de recuperação. É um site da própria Dell, é a Dell instruindo isso. Então a gente já vem aqui e deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Não, não é esse. Usando o Dell. Deixa eu ver. Acho que também não é esse. Aqui, ó, Dell, faço download e instale, bem aqui. Faço download e instale o Dell OS Recovery Tool. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele instalado. É um instalador, você baixa e instala. Depois que você baixou e instalou, ele vai criar um ícone aqui na área de trabalho. Você abre, você vai estar em outro computador, obviamente, ou pode ser, se for o seu notebook mesmo, o seu computador, provavelmente ele já vai identificar, isso aqui não vai aparecer, o Service Tag, já vai identificar o Service Tag. Como eu estou em outro computador, ele não identifica, então ele está reclamando isso e falando que ele precisa desse Service Tag. Eu tenho ele aqui, já vou colar, e ele identificou o Dell G3 153500, etiqueta de serviço tal. Avança. Aqui eu já tenho um pendrive de 16 GB, que é o que ele pede. Insira uma unidade USB regravável com 16 GB de espaço disponível. Eu tenho um pendrive de 16 GB e é isso que eu quero usar. Aqui ele está avisando que todos os arquivos nesse pendrive vão ser apagados. Eu estou ciente, inclusive eu mesmo já apaguei tudo. Ele já vai baixar aqui, imagem de recuperação Windows 10. É exatamente o que a gente quer. Se não fosse isso, talvez seria interessante baixar a ISO do Windows 10 pelo próprio site da Microsoft e colocar aqui, trocar para recuperação avançada. Não é o nosso caso, então a gente já faz o download direto. Aqui ele vai fazer o download da imagem do Windows 10 junto com a partição de recuperação com o instalador da própria Dell, que ele vai criar as partições de recuperação da Dell, instalar os aplicativos de testes e recuperação da própria Dell. Aqui a gente vai deixar isso acontecendo enquanto o SSD está sendo clonado, enquanto a cópia de segurança acontece. E em paralelo a esse download desse sistema e também da cópia de segurança do SSD, vamos voltar agora para o notebook e trocar a pasta térmica, porque foi mais uma coisa que a gente precisa fazer nesse notebook. Bom, aqui a gente já está de volta com o notebook para poder tirar o dissipador de calor, os ventiladores, limpar e trocar a pasta térmica.
Mas antes eu queria pontuar para vocês algumas coisas que eu gosto nos notebooks da Dell. Primeiro, esse acabamento em plástico preto colado em cima das memórias RAMs, olha lá, uma memória e outra memória aqui. E já informando até um procedimento para se trocar as memórias, que é legal para um usuário leigo conseguir fazer de uma forma simples. Aqui é uma fita adesiva que serve para segurar os conectores no lugar, para evitar que eles saiam por bobeira. Também um plástico preto adesivo. Geralmente, as outras fabricantes, quando usam uma fitinha parecida com essa aqui, que se chama Kapton. Deixa eu pegar aqui. Essa fita aqui. Pode ver que é até a mesma cor. E cola por cima. Assim, não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. E só acho que fica um acabamento mais bonito assim. E evita até que uma pessoa leiga, quando abre para trocar memória ou colocar um HD, cause algum acidente. Uma outra coisa que eu gosto muito é que já vem até com o adaptadorzinho aqui para colocar o HD. Inclusive, já vem até com conector. É só ligar esse conector aqui e colocar mais um HDzinho aqui. Já vem pronto. Muitos têm o espaço, mas deixa vazio, não coloca nada. Muitas fabricantes. E, de novo, não é porque é um Dell Gamer. A Dell faz isso Eu nunca vi um notebook Dell quando eu abri novo. Quando eu abro novo, nunca vi não ter esse cuidado com os detalhes. Aqui, ainda falando um pouco da estética, a gente vê dissipador preto, aqui preto, tudo preto, cobrindo o máximo possível a placa-mãe, evitando o contato direto com ela. Também é uma coisa muito boa. Quando a gente olha aqui na questão de abertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos. São poucos parafusos para tirar. E aqui, esses 2, 4, 6 parafusos que estão aqui, são os únicos que saem totalmente. Esses aqui, eles não saem. Eles ficam sempre presos aqui. Você não consegue tirar eles. Porque são os parafusos mais importantes. Acreditem. Aqui, esses 2 parafusos, eles vão aqui. Quando a gente tira isso daqui, é bem na dobradiça que fica. São parafusos importantes. Esses daqui é para manter a integridade e segurar aqui o conector de energia. Também são importantes. Esses aqui também são importantes, mas não são tão importantes. Eles não vão comprometer a estrutura de um notebook caso você perca. Isso é muito legal. Aqui é o conector LVDS que liga para a tela. Essa é uma tela de 120 Hz, então ela é muito sensível. Qualquer coisa é muito suscetível a interferências. Então o que a Dell fez? Colocou uma chapa metálica para proteger interferências. E também colocou aqui um vãozinho a mais para segurar exatamente esse conector no lugar. Ele sempre vai ficar sendo pressionado no lugar para evitar que seja desconectado ou evitar mal contatos. É possível ver essas sobressalências em vários pontos que também são pontos-chave, não são pontos aleatórios, são chave, que mantêm diversas coisas no lugar, evitando que fiquem balançando. Aqui no meio, interessante que não tem um parafuso. Não tem parafuso no meio, geralmente tem. Porque se não tem um parafuso no meio, tem muita chance de ficar baulando. Só que aqui a gente pode ver que tem uma garrinha, uma garrinha, que prende exatamente nesse ponto aqui, que é uma presilha metálica que junta as duas partes sem precisar de um parafuso. É muito legal isso. Essa construção da Dell é com cuidado, é bem feita. Aqui, já no parafuso dos dissipadores, tem um adesivinho. Eu suponho que esse adesivinho preto, ele seja para garantia. Ele não está tendo nenhuma função aqui, a não ser prender o parafuso, segurar o parafuso para saber quando se a garantia foi violada ou não. É o que eu suponho, eu não tenho certeza disso. De qualquer forma, esse notebook ainda está na garantia, ele ainda tem acho que 1 mês de garantia, mas a cliente preferiu trazer direto para a gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre pasta térmica. Vamos esquecer um pouquinho esse notebook, deixa eu colocar ele de lado. E vamos falar sobre pasta térmica. Bom, pessoal, quando a gente fala de pasta térmica,
Tem muita informação, meias verdades, verdades inteiras, mentiras, tem muita coisa na internet. É difícil a gente saber o que a gente pode levar a sério e o que é melhor deixar de lado, ignorar. Quando a gente trabalha, o que a gente tem que entender é que quando a gente trabalha no ambiente profissional, a gente precisa garantir que aquilo que a gente está fazendo vai ter resultado. Por exemplo, na formatação. Nesse notebook, tá lento. A formatação só resolve? Sim e não. Vamos ver, o SSD tá bom? A gente viu que tá bom. Tem alguma coisa para salvar? Faz um clone do SSD. Tá esquentando muito, que é o que deixa lento também? Troca a pasta térmica. Não dá para simplesmente falar, vou formatar, que formatar resolve. Precisa saber, precisa testar para ter certeza e entender qual que é o problema antes de aplicar uma solução. Porque se a gente não faz isso, depois que aplica a solução, como é que a gente sabe se o problema foi ou não resolvido? Não tem como saber. É na sorte. Joga uma moeda e vê se deu certo ou não. É sorte. Não dá para contar com sorte. Então a gente precisa contar com fatos, com as coisas como elas acontecem. Nesse notebook aqui, a gente precisa trocar a pasta térmica. A gente vai usar essa pasta térmica branca. Não vamos usar essa pasta térmica. Essa pasta térmica, ela é uma pasta térmica simples, ela é uma pasta térmica barata, que branca, e eu já vi muito usarem essa pasta térmica em locais de reciclagem de eletrônicos, por causa que é uma pasta térmica muito barata, você pode usar à vontade, enfim, ela tem uma condução térmica muito baixa. Esse notebook, essa pasta não serve. Essa pasta pode servir para ambientes caseiros, onde a pessoa está fazendo na casa dela, para ela, isso não tem problema nenhum. E ciente de que ela não dura muito tempo. A durabilidade também é um fator. Ela não dura muito tempo. Em pouco tempo, em meses, ela já começa a perder eficiência. Uma pasta térmica boa dura anos. Então, isso daqui, no ambiente profissional, a gente considera como inadequado. Então, a gente não usa. Essa pasta térmica custa R$10 um pote de 60 gramas. É barato. Isso aqui, acho que foi R$3, R$2, alguma coisa assim. Um negocinho, um tubinho com 10 gramas. R$2, R$3. Então, isso daqui, esquece. Ambiente profissional, a gente considera inadequado. Depois a gente vem para pastas que chamam de silver ou prata, que teoricamente tem compostos de prata na composição dela. Esse tubo de 30 gramas custa aproximadamente 50, 60 reais. 30 gramas é 10 vezes mais caro que isso daqui. Só que ainda não é tão caro, porque ela dura muito tempo. Para esse notebook, essa pasta, ela aguenta, mas ainda tem coisa melhor. Essa pasta, ela tem, deixa eu ver aqui, garantia, vida útil de 2 anos, não garantia, desculpa, vida útil de 2 anos. Ou seja, aplicou essa pasta no computador, ela tende a durar 2 anos pelo menos. Essa pasta a gente usa geralmente em notebooks com performance média ou baixa, como por exemplo um Core i7 com baixo consumo, que é a nomenclatura U em notebook, ou em desktops, que tem uma grande área, o dissipador é muito grande, então essa pasta é mais que suficiente para esses tipos de computadores. Agora, quando a gente fala de um computador gamer, é um computador de alto desempenho. É importante a gente usar também uma pasta de alto desempenho. Não dá para a gente utilizar uma pasta de baixo desempenho ou médio desempenho no notebook de alto desempenho. Não num ambiente profissional. Na casa, uma pessoa fazendo para ela mesma, não tem problema, porque ela é responsável pelo notebook dela, mas ninguém. Agora, quando você passa a responsabilidade para outra pessoa, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado. Pasta térmica boa e de qualidade também é caro. Essa daqui, aqui abriu o potinho, é um tubinho de 2 gramas, que custa aproximadamente 150 reais. 2 gramas. Essa aqui custa 60 reais, 30 gramas, a diferença de tamanho. Então, essa pasta é absurdamente cara. Então, é justo a gente usar uma pasta absurdamente cara num notebook absurdamente caro. Não dá para a gente usar uma pasta mediana num notebook
de alto desempenho. Bom, aqui agora, falando já sobre, finalizando o assunto de pasta térmica, ou melhor ainda, uma coisa que eu esqueci. Por ser muito cara essa pasta, ela precisa vir com um certificado de garantia. Eu não vou mostrar atrás, que é onde tem o número de série. Deixa eu apagar aqui os últimos dígitos. Tem um número de série, onde pode se consultar no site do fabricante se essa pasta é original ou não. Porque essa pasta, como ela é cara, ela também é muito falsificada. Então é complicado comprar, não só pasta térmica, diversas outras coisas, mas ter certeza de que é original. Aqui, então, a gente vai seguir com a troca da pasta térmica, já finalizando o assunto de qual pasta utilizar. Isso daqui, vamos tirar. Descolou, ok. E vamos soltar os parafusos. Os parafusos, todos eles têm ordem. E é importante a gente seguir essa ordem, não só na hora de montar, mas também na hora de desmontar. Quando a gente monta, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para desmontar, ao contrário. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu estava soltando aqui, a chave escapou e veio para cá. Isso precisa tomar cuidado. Por exemplo, aqui eu estou usando duas mãos para me dar mais firmeza, porque se escapa, eu seguro a chave com essa. Essa mão é o controle, essa aqui é a força. Escapou, antes de tocar na placa, essa mão já segurou. Assim eu consigo me garantir que na hora que essa chave escapar, e provavelmente vai escapar, geralmente escapa, ela não vai bater no componente e estragar a placa-mãe, danificar ela. É muito normal notebooks ou computadores chegarem aqui que não ligam mais depois de uma manutenção, quando vai ver tem a batida de chave em algum lugar, tem algum risquinho, alguma coisa que acabou sendo causada. Então esse cuidado é importante. Uma outra coisa, deixa eu ver... Esse aqui não precisa, ele tá bem solto já. Mas quando for soltar o dissipador, solte ele quente, não solte ele frio. Porque quando a pasta térmica ela esfria, ela gruda, ela fica bem firme no lugar. Inclusive as almofadas térmicas que tem aqui. Quando ela esquenta, ela fica mais mole e maleável. Então acaba sendo mais fácil de soltar. Se você não tem um canhão de ar quente para poder esquentar isso daqui, liga o notebook, estressa ele, deixa esquentar, desliga e tira quando isso aqui ainda estiver quente. Assim você tem certeza, consegue garantir que não vai ter, você não vai empenar, não vai forçar, não vai estragar na hora de desmontar. Ó, como aqui já está solto num ponto, só que no outro ponto está tendo uma resistência por conta da almofada térmica. Soltou. Isso aqui cola mesmo, gruda mesmo. Dá para ver aqui que a pasta térmica ainda está úmida, mas também dá para notar que o contato da pasta, olha só. Tá vendo que aqui está direto no cobre? Não tem pasta. Aqui também. Isso é um indicativo de que a pasta já não foi, já não estava com contato pleno, não estava legal. Então, vai ser muito bom trocar essa pasta térmica. Vamos limpar isso daqui. Estou ansioso para ver como é que vai ficar depois no teste de estresse. Um pouquinho de pasta térmica seca aqui. E aqui. Pronto. E agora aqui a GPU. Quando eu vejo uma GPU de notebook gamer, e eu lembro que às vezes chamam notebook tipo
Dell Vostro, ou Aspire, Acer Aspire, ou Lenovo IdeaPad, chamam eles de gamers só porque tem uma GPUzinha. Nossa senhora, me dá até um frio na espinha. Soprar aqui, os pedaços de papel. Deixa eu terminar de limpar aqui, que eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Processador novinho. Beleza. Às vezes eu acho que o perfeccionismo é uma maldição. Não precisava fazer isso, mas eu tô vendo um pouquinho de pasta térmica entre esses capacitores da GPU, tá me incomodando. Desnecessário. Isso é uma coisa desnecessária, não precisava fazer. Mas me incomoda quando eu vejo alguma coisinha que dava para fazer melhor e não foi feito. Bom, aqui nós temos o processador, aqui nós temos o PCH, aqui nós temos a GPU. Deixa eu pegar um processador, um PCH e uma GPU de um notebook normal. Olha aqui, esse é um processador de baixo desempenho e baixo consumo. É um processador feito para economizar energia. Aqui nós temos o processador, olha aqui a diferença no tamanho do die. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. O processador é praticamente o mesmo tamanho. Mas olha a diferença aqui no die, que é essa parte metálica. Olha o tamanho de um e de outro. Se não me engano, esse aqui também é um Core i5. Olha só o tamanho disso. Esse aqui é o PCH, o processador e o PCH numa coisa só. O PCH está aqui. Ele é separado, não dá para colocar no processador. É muita coisa aqui, é uma coisa muito forte para uma outra coisa muito forte, não dá para colocar no mesmo encapsulamento. São coisas diferentes. Processador de baixo desempenho, que tem esses notebooks que chamam de gamer, mas não é. Essa aqui é a GPU de um notebook gamer. Essa GPU é uma 1650, uma GTX 1650, ou seja, ela é uma GPU de entrada, nem é uma RTX 2060, 2070 ou 2080, 3080, não é. Dos gamers, ela é a mais básica. Essa é a GPU que vem em notebooks que eles chamam de gamer. Olha a diferença do die. É muita coisa, é muita diferença. Não é só no tamanho. O desempenho, a diferença no desempenho é bem maior do que a diferença no tamanho. Isso é um notebook gamer de verdade. Isso aqui, esse conjunto, é o que chamam de gamer, mas não é. Vamos seguir aqui com a troca da pasta. Limpar esse dissipador também. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para poder dar um pouco de atenção aqui. Molhar um pouco no álcool e terminar de limpar. Pronto. Tanto os chips quanto o dissipador estão limpos. A gente dá uma olhadinha aqui nas grelhas que dissipam calor e já dá para ver que não tem nada. Os ventiladores também estão limpos. Não precisa desmontar completamente para limpar eles. Eles estão limpos. É um notebook relativamente novo. Tem menos de 1 ano de uso. Por que eu não vou tirar os ventiladores para limpar mesmo assim? Mesmo já que está desmontado, né? Vamos desmontar tudo e limpar tudo. Uma coisa que é importante no notebook é
Como é que eu posso dizer isso? Não é sempre que você precisa desmontar tudo para limpar. Aqui tá tudo limpo, já dá para ver que tá limpo. Os ventiladores não tem nenhum tufo segurando. Tem um pouco de poeira nas grelhas, mas a única forma de limpar isso daqui, de tirar essa poeira, é lavando os ventiladores. Só que esses ventiladores não é muito bom lavar. O máximo que dá para fazer é passar um pincel ou jogar um ar. Deixa eu soprar. Pronto. Por quê? Esse notebook ele é novo. Então, o que a gente mais quer nesse notebook é preservar o máximo da originalidade dele. O máximo. Então, quanto menos a gente precisar mexer, melhor. Não tem como trocar pasta térmica sem tirar esse dissipador. Mas eu consigo sem tirar os ventiladores. Então não vou mexer nos ventiladores. Eu não preciso tirar a placa-mãe. Tirar, desmontar, sempre existe uma pequena chance de um pequeno dano. Para que a gente vai correr o risco de um pequeno dano num notebook tão novo? Não tem necessidade. Então, deixa do jeito que está. Só limpa aqui os chips para poder aplicar a pasta térmica. E o dissipador de calor, que é o que está importando aqui mesmo. Se os ventiladores estivessem sujos a ponto de precisar de uma limpeza mais profunda, aí sim a gente desmontaria, tiraria esses dois parafusos, deslocaria esses cabos e limparia eles adequadamente. Mas não é o caso, não precisa. Então aqui é o famoso menos é mais. As almofadas térmicas, vamos lá. A gente percebe que tem almofadas de diferentes tamanhos, ó. Essa aqui bem grossa, essas aqui mais finas, essa aqui mais grossa, essa aqui mais fina. Então a gente precisa respeitar, caso for trocar essas almofadas, a gente precisa respeitar o diâmetro delas. Diâmetro não, a altura delas. Porque se a gente pegar uma almofada alta demais, ela vai forçar de um lado e vai impedir a condução térmica nos componentes, nos outros componentes. Se a gente colocar uma almofada fina demais, o dissipador não vai conseguir alcançar a parte onde ela deveria dissipar o calor, fazendo com que não tenha dissipação térmica. Então, quando for trocar, respeite os tamanhos, verifique e respeite eles. Nesse daqui, não sei se dá para ver, mas a pasta térmica está até brilhando. Por que ela está brilhando? Porque ela está úmida, ó, como brilha, está úmida, ela está nova, não precisa trocar. A almofada térmica só é bom a gente trocar quando ela está ressecada. Por quê? Essa almofada térmica, além de ter uma dimensão adequada, ela é de um bom desempenho. Então a almofada térmica, quanto menos se troca, também melhor. Se ressecou, aí sim. Tem gente que tira a almofada térmica, molha com pasta térmica e depois coloca a mesma almofada. Isso não resolve. Não resolve. É pior. É pior, na verdade, por causa que a almofada térmica ela tá seca. Não adianta você colocar, achar que tá novo e não vai estar. Ou troca ou não troca. Não coloca a pasta térmica. Agora a gente vai colocar aqui a pasta térmica de alto desempenho no notebook. Vou colocar ela aqui, espalhar bem em cima do die. A GPU, a gente poderia usar uma outra pasta térmica, aquela de prata que chamam, né? A famosa prata. Mas vamos usar essa daqui, né? Porque ela tem um die maior, ela não esquenta tanto. O que mais esquenta é o processador. Mas já que a gente está aqui, para que perder, economizar nesse ponto, né? Vamos fazer o negócio direito. Pronto, bem espalhadinho. Uma camada relativamente boa, para que a hora que o dissipador encoste ele consiga ter passo suficiente para espalhar para os lados, mantendo ainda uma camada no meio. Ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Perfeito. Isso daqui que vem junto é mais para desktop, que tem uma área muito grande e você precisa espalhar. Aqui eu prefiro deixar assim. Eu espalho só com o bico, vou aplicando e vou espalhando e preencho o die completamente.
Olha só como é que ficou. Uma camadinha boa, mas sem ter excesso. Só para espalhar entre o die inteiro. Você pode ver que aqui, ó, nas beiradas desse chip, tem até umas partezinhas que não tem. Não tem problema, porque a hora que eu colocar esse dissipador, ele vai pressionar e vai jogar para os lados. Agora vamos instalar esse dissipador aqui. Pronto. Vamos parafusar. Seguindo a ordem dos parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tudo instalado. Pasta térmica trocada. Vamos colar o adesivo aqui de novo. Para manter o máximo que a gente puder da originalidade desse notebook. A gente pode ver aqui que no adesivo que está aqui nessa ponta onde estava o parafuso. Então é nessa ponta que a gente vai colocar. Assim. Perfeito. Aqui agora a gente já pode colocar o SSD, ligar a bateria, montar e testar. Mas antes, vamos pegar aqui também já, passar o pincel. Tem pouca poeira, mas pelo menos a gente garante que vai estar limpinho, para não precisar desmontar de novo depois. Quanto menos desmontar o notebook também melhor, porque ele tem muitas peças encaixadas. Toda vez que você desmonta, tem uma pequena chance de uma desses encaixes quebrar. O plástico, com o tempo, ele resseca e ele fica quebradiço. É normal quebrar com o tempo. Mas quanto mais a gente desmonta, mais rápido ele vai acabar quebrando. Então, não desmontar muitas vezes, para ficar olhando, testando, também não é o adequado. Desmonte só quando tiver necessidade mesmo. E antes de montar, tenha certeza que não vai precisar desmontar novamente. Bom, pessoal, eu vou esperar agora terminar o clone e eu já volto com vocês, tá? Terminei a cópia de segurança. O SSD já está aqui. Aqui a almofadinha, o dissipador com a almofadinha térmica do SSD. Nossa, legal, viu? Legal a Dell colocar isso daqui. É uma coisinha simples, é uma chapinha de cobre, nada demais. Mas ajuda, porque isso aqui esquenta pra caramba. E é muito bom, porque a maioria dos fabricantes não colocam isso. Então, são coisas que me fazem gostar da Dell. São detalhes, atenção com os detalhes que me fazem gostar da Dell. Vou colocar isso aqui agora, aqui. Isso aqui assim. Aqui. Beleza. Agora é só montar. Só parafusar. Pronto. A pressão que a gente coloca no parafuso nos notebooks não deve ser excessiva. Eu coloquei aqui, ó, foi o suficiente para parafusar com 2 dedos, sem fazer muita força. Isso aqui é frágil. Se você aplicar muita força, você vai estragar. Não tem nenhum ponto aqui que precise dar um torque muito forte para dar uma resistência muito alta. Não tem essa necessidade. Isso não é um motor de carro. Você não precisa torquear com força. Você só aperta para fixar o parafuso e não deixar ele soltar com o tempo. Só isso, nada mais. Agora aqui a gente coloca
Tudo conectado, tudo ligado, tudo certinho. Dá para ligar aqui de novo a bateria. E colocar a tampa do notebook. Uma outra coisa muito importante, isso eu vejo, nossa, como acontece, como esse erro é cometido. Quando a gente desmonta a tampa, é muito normal os notebooks terem pelo menos 2 parafusos que seguram as dobradiças, que fazem parte do conjunto que segura as dobradiças. Então, quando você tira essa tampa, a fixação da dobradiça ela fica comprometida. Então, com a tampa fora, você não abre o notebook sem ter certeza que aqui está fixo. Se você não, aqui eu não preciso abrir essa tampa, então eu não vou abrir. Agora, se eu precisar, eu tenho que pelo menos colocar 2 parafusos aqui para deixar as dobradiças firmes no lugar. Se eu não fizer isso, pode acontecer de um ou mais pontos de fixação, onde tem parafuso ainda nessas dobradiças, se romperem. Isso compromete a estrutura. Com o tempo, danifica a carcaça, podendo danificar o notebook ou a tela. Então, se você for abrir aqui, tenha certeza que não está fragilizada, a fixação das dobradiças não está fragilizada, faltando parafuso. Desculpa. E se tiver, coloque os parafusos no lugar para ter certeza que vai ficar tudo certinho. Tá bom? Vamos seguir aqui na montagem. Beleza. Primeiro os parafusos mais importantes. Os 2 das dobradiças. Um dos cantos que os parafusos não saíram, ficaram no lugar. Sem torquear demais você estraga o notebook, não faça isso. Ótimo. Agora, a gente prende tudo certinho no lugar, encaixa e começa a instalar os outros parafusos. Depois que colocou os parafusos mais importantes, que são aqui os das dobradiças, não tem problema qual sequência, quais parafusos vou colocar primeiro ou por último, isso não faz diferença. Nem faz diferença colocar esses aqui primeiro, mas a gente coloca primeiro porque são os mais importantes, então vai por prioridade. Último parafuso. Pronto, vamos checar se está tudo bem firme. 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 Firme, firme, tudo firme, não sobrou nenhum parafuso. Aqui tudo encaixado. Agora vamos abrir aqui a tampa, ter certeza que está tudo bem firme. Desligar essa luz aqui, pronto. O notebook já está ligando. Eu não vou mostrar a tela para vocês porque tem o nome da cliente. Eu vou cortar agora para vocês com a tela do notebook, eu já volto. Aqui a gente já está com o notebook, ainda sem formatar, ainda é o mesmo sistema que tinha, o Windows 11. Só para ver as temperaturas, olha lá. Antes estava acho que estava entre 60 graus, alguma coisa assim. Agora está entre 50, 48, olha lá. Deu um pico de 58 e desceu. Como eu disse, esses notebooks, eles têm uma característica deles, desse Dell G3, é que ele esquenta muito mesmo. Então, vamos
colocar aqui um teste de estresse, que aqui tinha travado pro lado para 100 graus e aqui o CPU throttling ficou em aproximadamente 25%. Vamos ver agora. Start. Vamos ver como é que ficam essas temperaturas. 75 graus. Opa, isso é bom, hein? Olha, 76, 77, 8. Excelente. Grande mudança aqui, hein? Sem nenhuma perda de desempenho. E a temperatura excelente. Excelente. É o que eu queria ver. É o que eu gosto de ver. E eu ainda nem ativei o G aqui. Que a ligadinha nas turbinas aqui do notebook. Deixei ele... As turbinas, as ventoinhas, elas ligam, giram em alta velocidade com maior frequência. As ventoinhas ainda não estão girando. Girando elas estão, os ventiladores eles estão soprando, mas eles não estão no máximo deles ainda. 89, 91, 90. Mas aqui eu já estou satisfeito. Grande mudança. Perfeito, adorei isso. Agora a gente vai para a formatação. Esperar aqui esquentar um pouco mais. Eu vou exagerar agora. Eu vou colocar aqui o estresse de FPU e cache. Esses três aqui. Só tinha ido em um. Em um, o resultado foi muito bom. Vamos ver com os três. Os três já subiu. A temperatura já deu um pico aqui. Mas conseguiu se manter. Esse teste, pessoal, é um teste muito forte. Isso aqui a gente usa como teste de estabilidade para saber se o notebook ele trava, tela azul, desliga, coisas assim. Isso não está bem longe do uso normal do notebook. Isso não acontece durante o uso normal. Mas aqui, daquela vez, isso aqui estava indo para 40% de throttling. E aqui está oscilando entre 14% e 20%, com um pico de 29%. Mas são só alguns picos. Mas está ótimo. Esse notebook é quente mesmo, mas o resultado que a gente já teve aqui foi excelente. Os ventiladores estão soprando forte já. A temperatura está descendo. Bom, é isso. Gostei do resultado. Eu achei que está de acordo. A pasta térmica cara, ela... Nossa, tá perdendo foco, não é de propósito não, pessoal, desculpa. É uma pasta térmica cara, ela tá fazendo jus ao preço dela, tá valendo a pena. E agora eu vou desligar esse notebook e partir para a formatação. Eu já volto com vocês também para mostrar como é que faz essa etapa do processo. Pronto, agora que tá tudo limpo, pasta térmica trocada, temperatura a gente sabe que não é mais um problema, a gente sabe que o SSD ele não está com defeito, ele não tem bad block, ele não tem nada de errado, o desempenho dele está adequado. A única coisa que resta formatar o notebook. Esse aqui é aquele pendrive que a gente criou com o sistema da própria Dell. A gente já conecta aqui na porta USB do notebook. Liga o notebook e já começa a apertar F12. Fica apertando F12. Pronto. Ele já está dizendo que ele está preparando a seleção de boot de uma única vez. Aqui, se a gente deixar, ele vai iniciar direto pelo SSD. A gente não quer isso. Então, a gente quer o pendrive com o sistema da Dell que a gente criou. A gente vai iniciar por ele. E ele vai carregar o sistema que tem, a instalador de sistema que tem nesse pendrive, que a Dell criou pra gente. Carregando. Aí, ó, já é diferente. Ele já aparenta diferença. Não é Windows 10. É Dell Support Assist OS Recovery. Deixa eu virar aqui um pouco a tela para melhorar para vocês. Deixa ele carregar. Eu estou num USB 3.0, então não deve demorar muito. Meu pendrive ele é USB 3.0, ele tem uma velocidade boa. Eu vou dar um pause no vídeo, assim que ele terminar isso aqui eu volto com vocês. Terminou, não demorou nem um minuto.
Recuperação de OS, suporte assist. Antes de iniciarmos, pode fazer uma demonstração desta ferramenta para você? Eu não vou fazer isso daqui, mas caso vocês queiram, ele vai explicar direitinho como é que funciona, para que serve cada opção dessa ferramenta. Então eu vou ignorar. O que eu quero? Aqui, ó, verificar hardware. Ele vai fazer um teste completo no computador, porque você ter problema com o sistema não é uma coisa muito normal. Então ele verifica para saber, formatar o seu computador vai resolver? Ele confere isso para você. Reparar, se você já tem o sistema instalado, ele está com um problema e você quer reparar, não é o que a gente quer. Backup dos arquivos, clonagem de disco. Isso aqui a gente já fez, não precisamos, não vamos fazer isso. Opa, cliquei sem querer. A gente já fez, a gente não vai fazer isso. Redefinir, faça o download e instale o sistema operacional de fábrica ou atualize para o sistema operacional mais recente. É isso que a gente quer. Aqui ele está dando as coisas recomendadas, né? Redefinir para configuração de fábrica. E aqui do lado é redefinir e atualizar. Eu não quero isso, eu quero só redefinir de fábrica. Aqui ele vai instalar o Windows 10, que é o que eu tenho no pendrive. Transferência de dados opcional. Durante o processo, os dados serão excluídos permanentemente e seu sistema operacional será reinstalado. Antes de iniciarmos a redefinição, você terá a chance de transferir todos os seus dados de suas contas, arquivos e configurações. A gente não precisa disso, mas vamos lá, faz parte da etapa. Fazer backup dos arquivos? Não vamos fazer backup dos arquivos. Já foi feito. Mas caso você, na sua casa, queira fazer esse backup, pode fazer. Claro que você provavelmente vai precisar de um pendrive ou um HD externo para poder fazer esse backup. Vamos lá. Lembre-se, a redefinição excluirá permanentemente todos os dados do sistema e arquivos pessoais em seu disco rígido. Isso quer dizer todos os seus downloads, arquivos na área de trabalho, documentos, instaladores. Se você tem o Office instalado, ele vai apagar. Se você tem um programa, um Photoshop, alguma coisa instalada, ele vai apagar. Se você não tem a chave de ativação desses arquivos, é bom você, antes de formatar, pegar a chave de ativação deles, porque depois, caso você não tenha, pode acabar sendo um pouco mais complicado. Aqui eu já tenho tudo, então sim, continuar. Estou ciente que a redefinição irá deletar todos os meus dados e arquivos. Meu computador será restaurado para uma nova instalação com a versão mais atualizada do sistema operacional. Beleza. Selecione o motivo. Bom, aqui ele dá alguns motivos. Deixa eu ver, problemas de desempenho e bloqueio, não é possível carregar o sistema operacional, problema relacionado à rede de navegador, problemas com aplicativos de terceiros, problemas com aplicativos da Dell, problemas com upgrade ou atualização do Windows, eu vou colocar isso. Mas também tem reiniciar ou dar PC de presente, problemas com vírus e malware, outros. Eu vou colocar problemas com upgrade ou atualização do Windows. Pronto. Aqui ele já começou a fazer. Ele vai apagar tudo do SSD, ele vai reinstalar o sistema e também vai reinstalar o sistema de recuperação da Dell. Eu vou esperar esse processo aqui terminar, ele vai seguir, ele vai demorar, aqui está dizendo que demora de 15 a 20 minutos, ele vai demorar um pouco. Apesar que é SSD, eu acho que não vai demorar tanto, mas eu não vou manter com vocês aqui no vídeo não. Assim que terminar eu volto com vocês. Inclusive a gente também já vai ver esse sistema de recuperação da própria Dell. Bom, pessoal, daquela etapa ele terminou, reiniciou sozinho e agora chegou nessa tela da Cortana. Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Foi instalado. Eu vou pular essa parte porque aqui vai ter que ter configurações pessoais do cliente, então isso eu não quero mostrar para vocês. Eu vou configurar isso daqui, é uma configuração simples, vocês podem fazer, é um passo a passo bem... Ele explica direitinho o que você precisa fazer, então essa parte vocês não precisam se preocupar. Praticamente vão colocar o nome de usuário, selecionar idioma, teclado, se é português, inglês, qual versão do teclado, enfim. A única coisa que vocês vão se preocupar aqui é se o teclado tiver o Alt GR e o cedilha, ele é o ABNT2BR. Se ele tiver o cedilha e não tiver o Alt GR, então é o ABNT1. É a única coisa que muda. O resto, se for americano, vocês vão colocar padrão americano, brasileiro, ABNT1 ou 2, enfim, e seguir aqui avançando, como uma instalação de um aplicativo qualquer.
Eu vou fazer essas configurações e assim que eu tiver concluído eu volto com vocês. Bom, pessoal, a configuração do Windows está terminada. Ele finalizou aqui e abriu isso daqui sozinho, que é praticamente o programa da Dell. MyDell, beleza. Aqui está o modelo do notebook. E também informações sobre garantia e tudo mais. Isso aqui agora não nos interessa. Quando você instala o Windows, normalmente ele pergunta qual versão do Windows que instala. Mas aqui ele não perguntou. Não sei se vocês separaram isso, ele não perguntou. E o Windows, quando a gente vem aqui, configurações, atualização, o Windows está ativado. Não tem nada falando sobre ativação. O Windows está ativado. Por quê? Porque esses notebooks, a maioria dos notebooks, eles têm uma chave de ativação do Windows gravado no próprio notebook. Não é no SSD, não é no HD, é na memória interna do notebook. Você só perde essa chave se você trocar a placa-mãe. Se não, ou se gravar a BIOS inadequadamente, né? Porque quando se grava a BIOS, também precisa salvar essa informação e gravar na nova versão, no novo programa, salvar no novo programa. Mas enfim, se não foi feito isso, a chave de ativação tá aí. Então ele nem pergunta, não é só porque foi o aplicativo da Dell, mas também porque a chave de ativação já está salva lá, mesmo se fosse o instalador do próprio Windows mesmo, da própria Microsoft, ele também não perguntaria, ele já identificaria a chave de ativação, escolheria a versão e ativaria o Windows sozinho. Quando a gente instala o Windows direto da Microsoft, a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito no menu iniciar, vem gerenciador de dispositivos, e aqui vão ter vários periféricos que vão estar sem o drive instalado. Esse aqui, como a gente já instalou o aplicativo direto da Dell, o instalador direto da Dell, tudo já vem instalado, ó. Intel HD Graphics, NVIDIA GeForce GTX 1650, o dispositivo de impressão digital, já veio tudo aqui instalado, não tem nada faltando. Essa é uma das vantagens que tem o instalador da própria Dell. Mas caso não seja esse o caso, a gente também pode vir aqui, ó, mesmo se for da Dell e não tiver tudo instalado, a gente conecta no Wi-Fi. Conectado. Vem aqui nas configurações. Ó, aqui ele apareceu que o Windows não está ativado. A gente vem aqui. Acho que ele já ativou. Ó, já ativou. Só nesse tempo ele já ativou. Ó. O Windows está ativado com uma licença digital. Ele só apareceu que não estava ativado e já ativou na hora. Conectou na internet, resolveu. Maravilha. Então a gente vem aqui, atualizações e manda atualizar. Aqui ele já vai baixar todas as atualizações que tem para o Windows para esse computador. Alguns drivers necessários ele também já baixa. Deixa eu ajustar esse foco aqui que tá chato de novo. Travar ele, pronto. Não vai mais acontecer. Ele já baixa atualizações quando a gente vem aqui em gerenciador de dispositivos. Se tiver alguma coisa faltando drive, vai ter um ponto de interrogação amarela numa lista aqui, dispositivos não reconhecidos, alguma coisa assim. Eu não lembro direito qual é que é o nome, mas aparece aqui. Ele já baixa aqui, ó. Ele já está baixando um monte aqui, já identificou um monte de atualização e já está baixando. Mas também existem aquelas atualizações que não aparecem aqui. Ó, exibir atualizações opcionais. Talvez aqui ele não apareça, porque tem muita atualização ali. Ele não vai aparecer. Vamos esperar ele atualizar tudo aquilo. Ai, filhão. O Windows, quando está atualizando, ele é chato, ele fica lento. Mesmo com SSD, não tem jeito. Tá baixando tudo. Assim que ele terminar de baixar isso aqui tudo e instalar, eu volto com vocês, tá? É possível que ele precise reiniciar o computador. É só reiniciar, sem medo. Eu já volto com vocês assim que ele terminar de baixar e instalar essas atualizações.
Bom, a maioria das atualizações foram instaladas, agora só está fazendo uma atualização do Windows, uma atualização grande e importante. Aqui ele está atualizando ainda para 20H2, já o Windows 10, se não me engano, ele está no 21H2. Então ainda tem atualizações aqui do Windows, mas ele faz uma de cada vez. Aqui, ó, exibir atualizações opcionais. Isso é o ponto que eu quero chegar com vocês. Essas atualizações opcionais, elas não são necessárias, mas são atualizações dos drives aqui, que tem aqui. Atualização da rede sem fio, da placa de vídeo, da câmera, são várias coisas. Vamos lá, atualizações opcionais. Atualizações de drivers, olha lá. Intel Software Component, provavelmente alguma atualização do processador ou do chipset. Dell Firmware, atualização de BIOS. Eu acho que essa atualização aqui já está até instalada. Eu estou marcando, mas ele provavelmente... Eita, eu não vi que ele... Desculpa, pessoal. Não vi que o foco bugou de novo. Bom, aqui, ó. Intel Software Component, provavelmente é do processador ou do chipset. Dell Inc. Firmware. Isso aqui é atualização de BIOS. Essa aqui é a atualização de BIOS. É importante que quando for instalar esse tipo de atualização, firmware, ele vai pedir para reiniciar o computador e você de maneira nenhuma pode forçar o notebook a desligar. Você tem que reiniciar ele e deixar ele reiniciar. Se essa atualização, ele vai iniciar, vai aparecer uma tarjinha aqui atualizando. Se você desligar, forçar ele a desligar ou forçar a reiniciar durante esse processo, o notebook não liga mais. Só fazendo um reparo na placa lógica, que é regravando a BIOS e reprogramando a placa-mãe. Então, não faça isso daqui. Se fizer isso daqui, melhor falando, se fizer isso aqui, não mexa no notebook, espere terminar, reinicie e espere reiniciar. Se você não tiver na dúvida, se você de repente tem uma área com energia, que queda de energia e a bateria do seu notebook não estiver muito boa, então não faça essa atualização. E a outra que nós temos aqui é Intel Software Component, mais uma atualização que é de alguma coisa da Intel. A gente vai selecionar, ele vai tentar vai baixar e talvez isso aqui já esteja até instalado. Aí ele não instala, vamos ver. Ó, baixando, instalação pendente porque ele tem que esperar instalar isso daqui. Assim que ele terminar de instalar isso daqui, ele vai partir para essas outras atualizações. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e assim que ele terminar essa parte eu já volto aqui com vocês para tentar acompanhar essas outras atualizações que a gente colocou. Olha lá, terminou, instalando, já foi tudo. Nenhum instalou de verdade, porque todos eles já estão instalados. Ele tentou, percebeu que já está instalado e parou. Aqui eu vou reiniciar e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei. Ele já reiniciou, já verifiquei se atualizações ele não acha mais atualização, mas tem. De novo, ele está na versão 20H2, não está na 21, ele ainda está numa versão antiga. Então é normal ele não aparecer assim de cara, demora um pouco, 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, não dá para saber. A Microsoft, eu não sei porque que ela faz isso, mas enfim. Aqui, por enquanto, está finalizado. Agora, o que a gente vai fazer é ir para aquela parte que eu falei de recuperação da própria Dell. Eu vou mostrar para vocês como é que entra lá. Aqui eu coloquei para desligar o notebook. Acender a luz aqui. Pronto. Aqui não tem nenhum pendrive, não tem nada. Nenhum pendrive, nem nada conectado no notebook. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar ele e ficar apertando F12. Sem parar. F12, F12, F12. Pronto, ele já veio por aqui. Aqui ele dá aqui algumas funções para mudar o boot, para mudar o sistema de boot, se é para botar no SSD, se tiver um HD ou um pendrive conectado, ele vai aparecer aqui. E aqui tem outras opções, que é entrar nas configurações da BIOS, rodar o diagnóstico da Dell para ver se o notebook está bom, verificar se existe alguma atualização de BIOS para esse notebook, entrar
no recuperador de sistema, naquele programinha lá que a gente baixa no pendrive, ele tem aqui atualizar a BIOS através de um arquivo que a gente já tenha e configuração do dispositivo. A gente vai aqui, Support Assist OS Recovery. Sem pendrive, sem nada. Mesmo com o Windows com problema, ele vai aparecer essa opção, ele vai ter essa opção. E ele entrou exatamente como estava no pendrive. E da mesma forma, sem pendrive nenhum, sem coisa nenhuma, a gente consegue reparar o Windows que está com algum defeito, consegue reinstalar, consegue formatar fazendo backup, consegue fazer tudo. Esse é um grande diferencial muito bacana que a Dell tem. A possibilidade de fazer essa reparação em casa, sem nenhuma ferramenta, sem se preocupar com nada. Desde que você tenha cópia de segurança dos seus arquivos, né? Claro. Bom, precisamos de acesso à informação do sistema para ajudá-lo. Eu vou recusar e fechar porque eu não quero entrar nisso daqui. Eu quero deixar isso aqui para lá. Eu só queria mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui ó, terminou de atualizar o Windows. Não tem mais nada de atualização aqui. Acabou? Não, não acabou. Aqui, se a gente for aqui, ó, tem o Dell Update. E aqui, ó, ele já identificou um monte de atualização que ainda tem. Olha lá. Um monte de atualização. Esperar a moto passar, né? Bom, enfim. Um monte de atualização que a gente vai instalar também. A Dell, aqui nesse aplicativo da Dell, ele vai instalar não só as atualizações genéricas, mas atualizações específicas para esse notebook. Então, depois de atualizar aqui o Windows, de baixar aqueles drives opcionais e tudo mais, é importante a gente passar para a atualização da Dell. Aqui primeiro, Dell depois. Aqui eu vou esperar terminar, ele vai reiniciar, a mesma coisa de sempre. E assim que acabar, eu volto com vocês novamente. Bom, pessoal, tá aqui. Ele já reiniciou, finalizou. Aqui já consta como atualizado, não tem mais atualizações. Aqui os drives todos instalados, tudo certinho. Quando a gente vem aqui nas atualizações do Windows, também não tem mais atualização, tudo certo. Falta só um último detalhe. Esse é um notebook gamer. Nossa, como ficou escuro isso aqui. Nossa. Esse é um notebook gamer. Então, a tela dele é de 120 Hz. Se a gente vier aqui nas configurações, vou mostrar para vocês uma coisa. Tá lá, ó, 1920 por 1080, que é o Full HD, ok. A gente vem aqui, configurações avançadas de tela. Pronto. Aqui, ó, taxa de atualização 59.984 Hz, 60 Hz. Essa tela é 120. Pronto, manter. Agora sim, agora ele vai trabalhar com a tela de 120 Hz. Olha lá, fica muito mais fluido. Eu não sei se dá para ver no vídeo, eu acho muito difícil. Mas eu consigo ver a diferença, é muita diferença. Eu adoro telas de notebook gamer. E aqui finalizou. Nossa, ele trava no... Ainda tem que arrumar outra câmera, enfim. Aqui finalizou. Vamos agora testar as portas USB, todas as conexões, falante, câmera, que aqui está tampada, né? Um brindezinho que a gente dá, tampa a câmera, os microfones, teclado, touchpad, Wi-Fi, Bluetooth, testar tudo, para ter certeza que está tudo funcionando adequadamente e entregar o notebook. Partir para o abraço. E assim a gente finaliza mais um serviço. Um serviço simples, mas não quer dizer, não é porque é um serviço simples que a gente não pode dar um pouco mais de atenção para ele, né? É um serviço que um tipo de problema que acontece bastante. O notebook está lento, está travando, enfim, é uma coisa que acontece muito, muito mesmo. E é assim que a gente identifica o problema e resolve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Caso você tenha um notebook e queira nos enviar, na descrição do vídeo tem informações de contato e também nosso endereço. Fique à vontade de falar com a gente ou enviar direto.
e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!